Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos início a mais uma série de devocionais da nossa semana. Essa semana nós vamos falar sobre a origem da paz, a paz que excede todo entendimento. Não é uma parte, mas o todo. A paz que não vem da gente, não vem das nossas obras, não vem de sermos obedientes ou não. A paz, ela vem direcionada e direcional de Cristo Jesus. Vamos embarcar em mais uma semana de aprendizado, mais uma semana de dedicação ao Senhor, aprendendo e exercitando, porque somente nele podemos ter essa paz. Não existe nada nem ninguém nesse mundo que possa nos fornecer a paz que Cristo Jesus pode nos fornecer. O primeiro passo é entender que a verdadeira paz não é um sentimento passageiro, mas uma característica da própria natureza de Deus e um presente dele para nós. Este nosso conjunto de passagens nos conduz a um mergulho profundo no tema A Paz de Deus. Se nosso estudo anterior, da semana anterior, focou na mecânica da perseverança e na firmeza da mente, este revela a natureza, a fonte e a proteção dessa paz que excede o entendimento humano. Desde a revelação do nome de Deus no Antigo Testamento até as promessas de Jesus e as bênçãos apostólicas do Novo Testamento, descobrimos que a paz bíblica não é apenas a ausência de conflito, mas a presença ativa da pessoa de Jesus em nossa vida. Quantas vezes passamos por tribulação, passamos por perdas, passamos por diversas e inúmeras perturbações e tribulações. O que faz a diferença é como a gente enxerga quem está no comando, quem está no controle, quem está aqui, tomando conta de nossas vidas. E nesse novo bloco, nós vamos aprender cada vez mais sobre essa paz que Cristo Jesus nos oferece, que Deus nos oferece, revelado em Cristo Jesus. Vamos lá para Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Pegue seu café, sua Bíblia. Sua Bíblia é o principal. E vamos juntos embarcar nesses textos maravilhosos que o Senhor tem para nos dar. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo terão a sua mente e o seu coração guardados nessa paz. Já começamos com força total. Paulo escreve essa carta dentro de uma prisão romana, o que torna o conceito de paz ainda mais profundo. A expressão a paz de Deus indica que esta paz não é gerada por um esforço humano ou um autocontrole psicológico. Ela é uma qualidade do próprio caráter de Deus comunicada ao crente. O apóstolo afirma que ela supera, ultrapassa, excede todo o entendimento. Não é uma parte, é o todo. Significando que ela opera além da lógica humana, sendo inexplicável diante de circunstâncias caóticas. Não depende de local, não depende de pessoa, não depende de circunstância. Depende única e exclusivamente de quem a gente coloca a intenção das nossas vidas. Em Deus, em Cristo Jesus. Eita Deus. Já começou assim, né? Dando lapada na gente. Mas amém por isso. O verbo central, guardará, montará guarda, este é o termo militar técnico, usado para descrever uma guarnição de soldados que vigiava as portas de uma cidade fortificada, como a guarnição romana que protegia a colônia de Filipos. A paz de Deus atua como uma sentinela armada que impede que os inimigos externos, a ansiedade, o medo,
o desespero e invadam o coração, sede das emoções e da vontade. E os pensamentos, esquemas mentais, essa proteção espiritual e emocional corre exclusivamente em Cristo Jesus, que é o ambiente seguro onde o crente se move. Ou seja, quando estamos em Cristo Jesus, Ele nos protege e nos dá essa paz presente que modifica nosso pensamento e nossos sentimentos. O capítulo 4 de Filipenses é o encerramento prático da epístola. Paulo começa tratando de conflitos internos na igreja, rogando a Evódia e a Sintique que pensem de igual modo no Senhor, e exorta a comunidade à alegria contínua. Nos versículos 5 e 6, ele apresenta o antídoto contra a ansiedade: a oração, a petição, a ação de graças apresentadas a Deus. Após falar sobre a guarda da paz, no versículo 7, ele orienta a igreja a ocupar a mente com o que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e de boa fama, no versículo 8. Na segunda metade, o apóstolo Paulo agradece o apoio financeiro enviado pelos filipenses e compartilha o segredo do contentamento secreto. Tudo posso naquele que me fortalece, no versículo 13, afirmando que aprendeu a viver tanto na escassez quanto na fartura. O capítulo termina com a certeza de que Deus suprirá todas as necessidades dos crentes, de acordo com as suas gloriosas riquezas, de acordo com a gloriosa riqueza de Deus. Tudo podemos naquele que me fortalece, independente das circunstâncias, independente do que a gente passe, independente do que a gente sinta, independente do que a gente sofra. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem tem fortalecido a você no dia de hoje, crente? Quem tem fortalecido a sua vida, independente do que você passe? Quem te fortalece? Aplicação. Quando as pressões vierem ou os problemas se acumularem, a nossa mente tende a criar cenários trágicos, gerando insônia, desgaste emocional. A aplicação prática aqui é entender que você não precisa fabricar a paz. Você precisa entregar a sua ansiedade a Deus em oração. Quando você faz isso, a paz divina, ela desce como uma equipe de segurança armada, montando guarda na porta das suas emoções e dos seus pensamentos, mesmo que o problema lá fora não se resolva imediatamente. O seu interior fica protegido contra o pânico. É somente entregar a Deus e a Cristo Jesus. E Ele cuida de você. João 14, 27. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbem os corações. Não tenham medo. Este versículo faz parte do discurso de despedida no cenáculo, poucas horas antes da crucificação. Jesus usa a saudação tradicional judaica, o shalom, mas ressignifica o termo ao dizer: a minha paz dou a vocês. Ao qualificar a paz como minha, Jesus estabelece que se trata da mesma harmonia perfeita, comunhão e quietude que Ele, o próprio, desfruta com o Pai, com Deus, diante da tradição da dor e da morte iminente. O contraste absoluto, ou não como o mundo dá, eu a dou, a paz do cosmos, o sistema do mundo, é condicional, frágil e baseada em fatores externos: dinheiro, saúde, ausência de problemas, estabilidade política. A paz de Jesus
é incondicional e brota de dentro para fora. Com base neste legado, ele emite 2 imperativos: não se perturbe, não se agite, não fique em polvoroso. O verbo indica água agitada por uma tempestade. E nem se acovarde, nem tenha medo. O termo aponta para o medo covarde, que paralisa nossas ações, nos fazem ficar paralisados e não continuar a jornada, a trajetória que o Senhor planejou para nossas vidas. O medo não pode nos paralisar, mas a paz, mesmo mediante ao caos, é o que nos faz progredir e prosseguir adiante. O capítulo 14 de João abre a sessão do consolo aos discípulos que estavam perturbados com o anúncio da partida de Jesus. Ele inicia garantindo que vai preparar um lugar na casa do Pai e apresenta a si mesmo como o caminho, a verdade e a vida. Versículo 6. O único acesso ao Pai. Em resposta às dúvidas de Filipe e Tomé, Jesus afirma sua unidade absoluta com o Pai. Na segunda metade do capítulo, o Senhor introduz a promessa do Paracleto, o Espírito Santo, conselheiro, ajudador, que habitaria com eles para sempre, ensinando todas as coisas e lembrando-os das palavras de Cristo Jesus. Jesus enfatiza que a prova do amor por ele é a obediência aos seus mandamentos e conclui afirmando que, embora o príncipe deste mundo estivesse chegando, ele não tinha nenhum poder sobre ele, Cristo Jesus, e sobre aquele que está em Cristo Jesus. O príncipe desse mundo, o Satanás, ele tem a sua fortaleza e os seus ajudadores, mas em nada ele pode fazer a um cristão. Porque mesmo que um dos filhos das trevas tentem contra a nossa vida, nós seremos salvos e resgatados por Cristo Jesus. Ele venceu a morte e por isso não importa o que a gente passa, o que a gente viva, o que a gente sinta, o que importa de fato é que estamos firmados em Cristo Jesus. Estamos sendo direcionados por Ele. Estamos vivendo para Ele. E por estarmos vivendo para Ele, por Ele, nossas vidas não vão ser fáceis, mas, independente da dificuldade, temos a paz que excede o entendimento, revelada em Cristo Jesus. Aplicação. O mundo ele vende uma ilusão de paz que dura apenas enquanto a conta bancária está cheia ou a saúde está perfeita. No momento em que a primeira crise bater a porta, essa paz evapora como uma água fervente. Jesus oferece a você uma paz estável, que funciona no meio da tempestade. Ter o coração turbado significa deixar as pressões externas agitarem as suas vidas internas. Quando o medo tentar paralisar as suas decisões, sejam elas profissionais, escolhas pessoais, tome posse dos testemunhos de Jesus. Ele deixou a paz dele com vocês. Você tem o direito legal e espiritual de permanecer calmo, tranquilo, quando tudo ao seu redor diz para você se desesperar. O mundo vive um eterno desespero, um agito constante. Mas em Deus, o crente não entra nessa onda, não entra nesse desespero, mas sim leva à calmaria. Muitos perguntam para mim, por que você está sempre feliz? Por que você está sempre animada? Por que você está sempre dando ânimo? Não sou eu, mas a paz que excede o entendimento dentro de mim. Cristo Jesus faz morada junto ao Espírito Santo dentro do meu ser. Eu passo problemas, passo por diversidade, mas elas não são maiores do que o meu Deus. E é aquilo que foi tirado
Jesus restitui muitas vezes mais. Jesus, ele dá dobrado, triplicado, quadriplicado. Por quê? Porque ele quer ver a nossa paz. E mesmo que ele não dê nada, ele continua comigo. E isso é o que me importa. Romanos 15, versículo 13. Quando o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Na seção exclusiva da carta de Romanos, Paulo eleva uma das bênçãos pastorais mais ricas do Novo Testamento. Ele invoca o Senhor como o Deus da esperança, indicando que Deus é o autor, a fonte e o sustentador de toda expectativa, convicta no bem futuro. O pedido do apóstolo, de natureza maximalista, encha vocês de toda, completa alegria e paz. O verbo evoca a imagem de um copo ou um vaso preenchido até transbordar, sem deixar nenhum espaço vazio. O canal pelo qual a plenitude é derramada na vida do ser humano é no crer por meio da vossa confiança contínua. A fé é a engrenagem que aciona o enchimento da alegria e da paz. O objetivo final desse processo não é o acúmulo estático, mas o transbordamento do eis, para que vocês abundem, transbordem na esperança. O verbo significa subejar, exceder a capacidade do recipiente. A força motriz que realiza essa operação extraordinária não é o otimismo humano ou o pensamento positivo, mas pelo poder, eficácia operativa do Espírito Santo. O capítulo 15 de Romanos lida com a unidade e harmonia que devem existir na igreja, especialmente entre os fortes e os fracos na fé. Paulo exorta os irmãos a suportarem as fraquezas uns dos outros e não a buscarem o próprio prazer, apontando para Cristo como o exemplo supremo de desprendimento. Ele demonstra, por meio da série de citações do Antigo Testamento, que o plano de Deus sempre incluiu a salvação dos gentios, não judeus, juntamente com o povo de Israel. Na segunda parte do capítulo, Paulo fala de forma pessoal sobre o seu ministério apostólico, focando em plantar igrejas onde Cristo ainda não havia sido anunciado. Ele compartilha seus planos de viagem, expressões, o desejo de visitar Roma a caminho da Espanha, e pede orações para ser livre dos opositores na Judéia, para que a oferta aos pobres em Jerusalém fosse bem aceita. Aplicação. Muitas das vezes, nos sentimos vazios, sem energia emocional, esgotados pelas batalhas diárias. Tentamos nos preencher com distrações, entretenimentos ou focar obsessivamente no trabalho, mas o vazio permanece. A oração de Paulo nos ensina que o preenchimento real de paz e alegria vem quando exercitamos a nossa confiança em Deus. Se você optar por crer nas promessas divinas, o Espírito Santo começará a inundar o seu interior com uma paz tão profunda e uma alegria tão real que elas não caberão em você. Elas vão transbordar, abençoando e trazendo esperança também para as pessoas que convivem com você no seu ambiente de trabalho e no seu lar. Você será essa fonte inesgotável de paz que excede o entendimento. Porque a paz que excede o entendimento, Cristo Jesus e o seu Espírito Santo habitam dentro de você. E é essa habitação e é nessa habitação que eles vão fazer com que você seja esse canal de bênção, que você seja essa pessoa de luz, esse ponto de luz, esse ponto focal aonde Cristo Jesus
é visto, exaltado e principalmente glorificado através da sua vida. Juízes capítulo 6, versículo 24. Gideão construiu ali um altar ao Senhor e chamou: o Senhor é paz. Até o dia de hoje, o altar está em Ofrã dos Abiezritas. Difícil. Abiezritas. Este texto nos transporta para um período de juízes, uma época de severa crise espiritual, moral e militar em Israel. Os midianitas destruíram as colheitas do povo, forçando os israelitas a se esconderem em cavernas. O anjo do Senhor aparece a Gideão, enquanto este malhava o trigo em um local cavado na rocha para pisar uvas. Escondido para salvar o alimento dos inimigos, após uma experiência teofânica, uma manifestação visível de Deus, que consumiu a oferta com fogo, Gideão temeu morrer por ter visto um anjo do Senhor face a face. Mas Deus o acalma dizendo: Paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Versículo 23. Em resposta a essa palavra de graça e preservação da vida, Gideão toma uma atitude litúrgica e profética. E edificou ali Gideão um altar ao Senhor. O ato de erguer um altar era um memorial de aliança e gratidão. Ele batiza o altar com um dos nomes compostos de Deus mais impressionantes na revelação bíblica: Adonai Shalom, o Senhor é paz. É fundamental notar a gramática do texto. Deus não dá apenas a paz a Gideão. Ele revela que a paz é a sua própria essência, a sua identidade existencial. O altar permaneceu como um testemunho histórico visível daquela relação em Ofrã. O capítulo 6 de Juízes inicia relatando a opressão impiedosa que os midianitas exerciam sobre Israel por 7 anos, devido à desobediência do povo. Clamando os israelitas ao Senhor, Deus envia um profeta para confrontar o pecado deles, e em seguida o anjo do Senhor aparece a Gideão. Ele o saúda como guerreiro corajoso, versículo 12. Apesar de Gideão estar se escondendo, Gideão questiona onde estavam as maravilhas do passado. E o Senhor responde dando-lhes a missão de libertar Israel. Após a revelação do Adonai Shalom e a construção do altar, Deus ordena que Gideão construa o altar de Baal. Deus ordena que Gideão destrua o altar de Baal, que pertencia a seu pai, e corte o poste sagrado, erguendo no mesmo lugar um altar do Senhor. Gideão faz isso à noite por medo. No dia seguinte, a cidade quer matá-lo, mas seu pai o defende. O capítulo termina com o Espírito do Senhor revestindo Gideão, que convoca as tribos e pede a Deus o famoso sinal do velo de lã, primeiro molhado com o chão seco, depois seco com o chão molhado, para confirmar o seu chamado. Gideão estava em um ambiente de escassez, medo e ameaça militar quando descobriu que o Senhor é a paz. Muitas das vezes, nós nos condicionamos a nossa paz ao fim da crise. Quando as dívidas forem pagas, quando a equipe se entender ou quando a tempestade passar, eu terei paz. O altar, Adonai Shalom, nos ensina o oposto. Você pode levantar um altar de adoração e paz no meio do seu lagar, no meio das dificuldades.
A paz real, ela não se estabelece quando os problemas somem, mas quando você reconhece que o Deus que está com você na crise é a própria fonte de paz. Mude a sua perspectiva. Não espere a paz externa para adorar. Adore para que a identidade de Deus governe o seu cenário. Comece nesse momento adorando ao Senhor, entregando a Ele, dizendo: Adonai Shalom. O Senhor é a paz, o Senhor é a minha paz. Independente das circunstâncias, independente dos problemas, independente das dificuldades, o Senhor é a minha paz. Eu estou contigo e, principalmente, o Senhor está comigo. Shalom, Adonai, o Senhor é a paz. Ao interligarmos estes 4 pilares teológicos sobre a paz, compreendemos a sua origem, o seu mecanismo de defesa, a sua plenitude e a sua manifestação prática. A paz não é uma circunstância, é a identidade de Deus. Mesmo cercados por ameaças e escassez, descobrimos que o próprio Senhor é a nossa calmaria. Juízes 6:24. Edificação do memorial, revelação de Deus como identidade. Adonai Shalom, o Senhor é a paz. A herança incondicional deixada por Cristo Jesus. O Cordeiro nos concede a sua própria quietude interna, que rejeita os critérios instáveis do mundo. João 14:27. Entrega o testemunho espiritual, contraste com o mundo proibição do medo. A proteção militar, armada das nossas dificuldades mentais. A oração sincera aciona uma sentinela divina que blinda o coração contra a invasão da ansiedade. Filipenses 4, versículo 7. A operação além da lógica humana, a sentinela armada, blindagem da mente, a plenitude interna que gera impacto ao redor. O exercício da fé permite que o Espírito Santo inunde o nosso ser, convertendo o cansaço em esperança abundante. Romanos 15, versículo 13. O Deus da esperança, o enchimento total, transbordamento pelo Espírito Santo. A mensagem central que unifica esse nosso estudo é que a verdadeira paz não é um produto das circunstâncias favoráveis, mas a própria essência do Deus, do Adonai Shalom, que nos foi legada por Jesus como uma herança inalterável pelas crises do mundo, a qual atua como um sentinela armado para proteger as nossas emoções e mente contra a ansiedade, preenchendo o nosso ser de forma tão abundante através do Espírito Santo que nos faz transbordar de alegria e esperança a ponto de levarmos essa alegria e essa esperança a outras pessoas. Enquanto o mundo corre desesperadamente atrás de segurança externa, as Escrituras nos convidam a construir um altar interno de quietude. Em Juízes 6:24, aprendemos que a relação com Deus, como nossa paz, acontece justamente quando nos sentimos fracos e acuados pelas circunstâncias da vida. Deus não muda o cenário exterior de Gideão imediatamente. Ele muda a identidade interna de Gideão, apresentando-se como Adonai Shalom. Essa mesma paz de essência divina assume uma forma histórica e relacional na pessoa de Jesus, em João 14:27. Poucas horas antes de enfrentar a sua dor na cruz, o Mestre distribui o seu testamento, a sua própria paz. É uma paz à prova de tempestade, radicalmente diferente da estabilidade barata que o sistema do mundo oferece e retira com facilidade.
Essa herança de quietude não fica inativa. Ela possui uma função de defesa estratégica em nossa psicologia espiritual, como demonstrado em Filipenses 4:7. Quando descarregamos nossas inquietações diante do trono da graça, essa paz assume o posto de uma guarnição militar. Ela monta guarda ao redor do nosso coração e dos nossos pensamentos em Cristo Jesus, impedindo que os dados inflamados das preocupações quebrem a nossa estabilidade mental sob essa proteção armada. O nosso esgotamento dá lugar à restauração cotidiana em Romanos 15:13. O Deus da esperança não nos dá paz em doses homeopáticas. O desejo é nos preencher por completo, à medida que escolhemos exceder a nossa fé e confiança diária nele, no Senhor. O Espírito Santo atua como poder, fazendo com que a paz e a alegria não sejam apenas uma resistência passiva, mas uma força transbordante que redesenha o nosso ambiente e nos projeta para um futuro de vitórias. Mantenhamos-nos firmes no Adonai, na paz, no Senhor da nossa paz, o Senhor que é essa paz. Nos mantenhamos firmes nele. Amém? Vamos orar? Pai amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Muito obrigada, Pai. Obrigada por essa paz que vem do Senhor. O Senhor nos oferece a paz que excede todo o entendimento. Não é qualquer, mas é todo. Te agradecemos, Pai, por cada milagre, por cada bênção, por cada misericórdia, por cada momento de sabedoria que o Senhor se revela para nós. Tome-nos em tuas mãos, dirija a nossa vida, perdoe nossos pecados, direcione o nosso caminhar e nos ajude, Pai. Nos ajude a sermos melhores para o Senhor. Não melhores para a gente, mas para o Senhor. Preencha-nos, Pai, da tua paz. Que entendemos hoje, Pai, que a paz ela não é a ausência de problemas, mas é estarmos contigo, alinhados, mesmo com os problemas. Muito obrigada, Pai, por nos mostrar e nos revelar aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Tome-nos em tuas mãos, dirige a nossa vida. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.